Um grande salve a todos, gente. Professor Gregor aqui. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje um vídeo com uma temática um pouquinho diferente, né? Hoje nós não vamos resolver questões do Enem. Hoje a gente vai ver alguns conceitos que são fundamentais dentro da química e claro, né, esses conceitos vão ajudar a responder as questões, tá? Eu resolvi fazer esse outro formato de vídeo para poder detalhar alguns conceitos de uma forma mais elaborada, tá ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos ver uns outros conceitos também, mas basicamente a ideia fundamental é falar desses dois termos aí, tá ok? Bom, olha só. Quando a gente fala da composição dos materiais, né, dos materiais ao nosso redor, é sempre importante lembrar que a matéria é formada de átomos. Por sua vez, esses átomos tendem a ter diferenças, né? Cada tipo de átomo compõe um elemento químico, né? Por isso aqui é a nossa tabela periódica, para nos lembrar dos diferentes elementos que existem na natureza. Então, a partir desses elementos químicos é que a gente vai ter a formação das substâncias presentes na natureza. Essas substâncias, elas podem ser simples ou podem ser compostas. Qual é a diferença? As substâncias simples, elas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. É o caso do gás oxigênio. O gás oxigênio, cuja fórmula é O2, é formado apenas por átomos desse elemento, ou seja, apenas átomos do elemento oxigênio. É o que acontece com o gás hidrogênio, que é formado apenas por átomos do hidrogênio. É o que acontece com o ferro metálico, que é formado apenas por átomos de ferro. Então, toda substância que é formada, né, que tem na sua composição apenas um tipo de elemento, será uma substância simples. Por outro lado, as substâncias compostas são aquelas que apresentam dois ou mais elementos na sua composição. Um exemplo bem famoso é o caso da água. A água, com a sua fórmula H2O, indica o seguinte: H, elemento hidrogênio. H2 porque são dois átomos de hidrogênio. O, que é o oxigênio, indicando que você tem então a presença do átomo do elemento oxigênio. Então, a água é uma substância composta porque na sua composição, na sua formação, você tem dois elementos diferentes. É o que acontece também com gás carbônico, CO2, né? Carbono e oxigênio. O sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, o sódio e o cloro. Enfim, se a substância tiver dois ou mais elementos na sua composição, ela vai ser uma substância do tipo composta, tá? Continuando aqui, falaremos um pouquinho das misturas. As substâncias, né, que nós falamos agora há pouco, o conceito de substâncias, como é que se aplica aos materiais ao nosso redor? Bom, os materiais ao nosso redor, eles raramente são formados por apenas um único tipo de substância. Na maior parte das vezes, os materiais que nós temos, não só aqueles fabricados pelo homem, mas também na natureza de uma forma geral, esses materiais são formados por dois ou mais tipos de substâncias que estão misturadas, é o conceito, né? Quando você tem esse agregado de duas ou mais substâncias diferentes, aí surge o conceito de misturas. Bem, é o caso do ar, né? O ar ele é formado por gás oxigênio, é formado por gás nitrogênio, é formado por gás carbônico e outros gases em outras pequenas quantidades. Então ele é uma mistura. O sangue também é formado por substâncias diversas, né? Nosso sangue também tem essa característica. A água do mar, que tem sal, que tem oxigênio dissolvido e, claro, tem a água, também é uma mistura. Até mesmo alguns tipos de metais, como é o caso das chamadas ligas metálicas, né, que são misturas de dois ou mais tipos de elementos metálicos. Aí, como exemplo, nós temos o bronze, né, uma medalha de bronze. O bronze é formado pelos elementos químicos cobre e estânio. Bom, a gente vê esses exemplos aí para que a gente possa entender como as misturas se fazem presentes de uma forma bem assim, estão de uma forma bem abrangente na natureza que nos cerca. E falando da classificação das misturas, nós temos dois tipos. As misturas heterogêneas são aquelas onde você
observa a mistura e consegue notar que tem mais de uma substância presente ali. É o caso do leite, é o caso de uma mistura de água com óleo. O leite, numa primeira análise, você pode pensar, poxa, mas a aparência é uma só, o aspecto é um só. Mas se você observar no microscópio, você consegue perceber a diferença, consegue perceber que você tem ali uma parte que é só gordura, uma parte que é só a água que forma esse leite. Então você consegue notar uma diferença. Mesmo que essa diferença seja notada apenas no microscópio, mas continua sendo uma mistura heterogênea. No caso da mistura água com óleo, já é bem mais perceptível, né? A olho nu a gente consegue notar a diferença. Então aqui também é uma mistura heterogênea. Portanto, misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, mais de uma aparência. Você olha e consegue perceber que ali não tem apenas uma única substância. Ok? Já as misturas homogêneas são aquelas que você observa, você olha para a mistura e não consegue distinguir que ali há duas ou mais substâncias diferentes. Você não consegue nem sequer ter a ideia da composição. Você não sabe nem quem está em maior ou em menor quantidade. É o caso do ar, que a gente já falou. O ar, claro, como ele é formado por gases, os gases têm essa tendência. Gases formados por substâncias diferentes formam misturas homogêneas, já que a gente não consegue perceber a diferença. A gente vê uma coisa única. Primeiro que a gente não consegue enxergar os gases, né? Então, isso por si só já faz com que esse tipo de substância entre na categoria das misturas homogêneas, já que eu não consigo diferenciar seus componentes. Na segunda imagem do copo, temos um copo aí com uma mistura de água e álcool, onde eu também não consigo dizer, eu não consigo identificar o que tem mais aí, se tem mais água, se tem mais álcool. Eu não consigo fazer essa diferença. Eu olho para o copo e percebo apenas uma única forma, uma única aparência. Por isso que a mistura vai ser homogênea. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Vale ressaltar ainda que as misturas homogêneas também são chamadas de soluções, que são tão amplamente estudadas dentro do estudo das soluções, das concentrações, né? Onde é muito falado desses conceitos. A gente também fala muito das misturas homogêneas. Tá ok, gente? Bom, a ideia era essa, tá? Desse vídeo. Era falar um pouco desses conceitos, colocar a diferença entre eles. E espero aí que tenha ficado claro para todo mundo. Tá ok, gente? Então, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal se vocês ainda não são inscritos, né? E compartilhem o vídeo aí para outras pessoas, amigos de vocês, outros colegas que estejam estudando, para que mais gente possa ter acesso a esse conhecimento. Tá ok, gente? Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.